Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui na resolução da segunda lista de exercícios de revisão para a disciplina Economia 1, que está sendo lecionada no primeiro semestre de 2010 na UFRPE. Meu nome é Luiz Flávio Maia Filho e a primeira questão trata da alocação de bem-estar entre bens consumidores e produtores no caso da presença da tributação. Essa questão é VOF, você tem uma série de alternativas aqui, 10 afirmativas para julgar com base na análise do gráfico. Tá, antes de começar, aqui o que a gente tem é um preço de equilíbrio P estrela, aqui vigoraria nesse mercado, né, se não houvesse tributação, o encontro da oferta com a demanda. No entanto, a gente sabe que na presença de tributação, o preço que passa a ser pago pelo consumidor é mais alto que o preço que passa a ser recebido pelo produtor. Então, cria essa bifurcação aqui, em que antes o que tinha um preço passa a ser dois. O realmente pago pelo consumidor e o realmente que remunera a venda do produto ao produtor. Pois bem, nesse caso, o excedente do consumidor, que antes podia ser representado pela área A, B e E, passa a ser apenas A, porque aquela passa a ser a área abaixo da curva de demanda, porém acima do preço efetivamente pago pelo consumidor. O excedente do produtor antes era representado pelas áreas C, E e F. Depois que o preço auferido pelo produtor sai de P estrela para PP, ele perde C e F e fica apenas com D, representando o excedente do produtor. Então, B, C e F são perdas dos diversos agentes aqui. O consumidor perde B e E, o produtor perde C e F, mas dessa perda, apenas BC fica com o governo. Por quê? Porque essa altura aqui do quadrado é representada pela diferença entre o preço efetivamente pago pelo consumidor e o preço efetivamente recebido pelo produtor. Então, essa diferença vai representar o imposto por unidade vendida. E essa distância aqui vai representar o número de quantidades que passa a ser vendida após a introdução da tributação. Então, essa área toda aqui é a arrecadação do governo. Mas e o que acontece com E e F? E e F é o que nós chamamos de peso morto. É um peso, é uma ineficiência, uma perda da sociedade em decorrência do fato de que a economia poderia estar operando num nível de produção mais alto e atendendo um maior número de consumidores, e agora está atendendo um número menor de consumidores. Pois bem, então agora vamos ler as alternativas e classificar como verdadeiro ou falso. O excedente do produtor na presença de impostos é representado graficamente pela área DC e F. Não, DC e F seria o excedente do produtor sem impostos. Então aqui na presença de impostos, o excedente do produtor seria apenas D. Falsa. Letra B. Na ausência de tributação, o mercado operaria de modo a levar o preço de equilíbrio para P estrela. Mas na presença da tributação, os consumidores são beneficiados e pagam apenas PP. Opa, peraí. Na presença de tributação, os consumidores acabam pagando um preço mais alto. Passam a pagar PC. Portanto, também é falsa essa alternativa. A letra C. O excedente do consumidor cai com a incidência do imposto. A sua perda é representada graficamente pela soma C mais F. Opa, a soma C mais F representa a perda de excedente do produtor. Excedente do consumidor, a perda é representada por B e E. Então, também é falsa. Letra D. Na presença da tributação, o preço recebido pelo produtor ou vendedor com a venda de cada produto difere do preço pago pelos consumidores. Isso é verdadeiro. Na presença da tributação, todos os consumidores vão pagar PC, enquanto os vendedores ou produtores vão ficar apenas com PP. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. A perda social, o peso morto, decorrente da criação do imposto, representada graficamente pela área B mais C. Não, aqui a gente representou que a área B mais C é a quantidade que passa a ser vendida depois da tributação, vezes a diferença entre o preço pago pelo consumidor e recebido pelo produtor. Então, B mais C é a arrecadação. Peso morto é E e F. Então, essa afirmativa está falsa. Essa aqui. A letra F, a arrecadação fiscal decorrente da criação do imposto é representada graficamente pelas áreas E mais F. Também está falsa. E mais F é o peso morto. Então, está invertida aqui a definição dessas duas. E e F. Vamos para a letra G.
Uma eventual redução da alíquota de impostos, no caso representado por esse gráfico, parece beneficiar igualmente produtores e consumidores. Ora, para a gente ver que essa afirmativa é verdadeira, a gente só precisa ver o que aconteceria no caso de uma alíquota menor de impostos. Então, o preço pago pelo consumidor seria um pouquinho mais baixo. O preço recebido pelo produtor seria um pouquinho mais alto, de modo que a diferença entre os dois seria um pouquinho menor. Se aqui a gente consegue ver uma certa simetria entre essas duas áreas, a gente pode dizer que tanto consumidores como produtores estão sendo beneficiados de maneira semelhante. Então é possível que o benefício tenha sido equivalente nos dois casos. Voltando lá para a afirmativa, então. Então, uma eventual redução representada nesse gráfico beneficiaria a ambos. O caso de que essa afirmativa seria falsa seria no caso de uma curva de demanda muito mais inclinada. Se a gente tivesse uma curva de demanda assim, e a gente estava tendo uma certa divisão assim do bolo da arrecadação, aqui a gente vê que o consumidor acaba pagando, o produtor acaba pagando um pedaço bem menor que o consumidor na arrecadação. Nesse caso, uma redução de tributos beneficiaria muito mais o consumidor do que o produtor. Pois bem, voltamos lá. Questão H. Uma eventual elevação generalizada das alíquotas de impostos nas centenas de milhares de mercados de uma economia tenderia a reduzir a lucratividade do setor privado e a desestimular os investimentos privados. Essa é uma afirmativa verdadeira em geral. Se a gente tem níveis muito elevados de tributação como o Brasil, isso funciona como um desestímulo a investimentos privados, porque reduz a lucratividade desses setores. Afirmativa I. A perda social decorrente dos impostos, representada graficamente pela área E mais F, pode, se bem administrada, retornar à sociedade na forma de prestação de serviços públicos e programas de redistribuição de renda. Essa afirmativa é falsa, gente. O que pode voltar para a sociedade é o que foi arrecadado, então é a área B mais C. A área E, F, é um custo social, porque é tomado do consumidor e do produtor e não fica na mão do governo. Então, não há como realocar a perda E e F. E por último, a afirmativa J, sempre que a alíquota de imposto é reduzida, cai também o peso morto e a arrecadação fiscal. Essa afirmativa é um pouco pegadinha, tá? A gente sabe que sempre que uma alíquota é reduzida, o peso morto também vai cair. Agora, a arrecadação fiscal, bom, isso pode ser verdade ou não. Vai depender de que ponto que a gente está no nível de arrecadação. Se você quiser confirmar essa informação, confira lá na nossa ficha de aula a discussão a respeito da curva de Laffer, que mostra que se um produto já é excessivamente tributado, reduzir a sua alíquota de tributação, a alíquota incidente sobre a venda do produto, pode até aumentar a arrecadação. Pois bem, esse é o primeiro de uma série de vídeos e a gente continua daqui a pouco.